Fala turma, tudo bem? Eu me chamo Cairo Pontes, estou aqui para te ajudar a acertar diversas questões de seu concurso público em conhecimentos educacionais, didática, legislação. E a aula de hoje se refere a saberes docentes. E antes de começar, se inscreve no canal. Tem um botão aqui abaixo que tem assim, ó, inscrever-se. Clica lá para fazer parte dessa comunidade que vai te ajudar a conquistar a tua aprovação de graça. E já deixa o like no vídeo, tá? Tem muita gente que assiste os vídeos aqui, acompanha, mas nem se inscreve e nem deixa like. Então faça agora essas duas coisas para ajudar a gente, tá bom? Vamos para a tela que eu quero conversar com você sobre saberes docentes. Trouxe aqui algumas questões para a gente resolver de uma maneira bem objetiva com relação a esse assunto. Então vamos lá. Com relação ao saber docente, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, os saberes abrangem conhecimentos, competências, habilidades e talentos. Muita gente fica com dúvida com essa palavra aqui, ó, talentos. Porém, ela é uma palavra importante, tá? Uma palavra que pode aparecer em prova, como apareceu aqui, e pode aparecer novamente. E sim, essa afirmativa está correta, porque nós precisamos disso, tá? O que é um talento? É aquela predisposição que a pessoa tem para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu me considero que uma pessoa que tem talento para comunicação. Então, eu tenho esse talento. Como também é um talento para tocar um instrumento, tocar um violão, eu tenho um talento. Então, a habilidade é uma predisposição que eu tenho, que aí vai se tornar uma habilidade, né? Uma competência e um conhecimento sobre aquilo. Então, o talento é algo treinável, é algo treinável. Existe uma predisposição, mas também é algo que pode acontecer com muito treino, tá? Treinável, belezura? Então sim, o professor, o docente precisa ter esse talento para arrumar sala, para ensinar, para organizar, para, enfim, para gerenciar tudo que se tem dentro da docência, beleza? Show. Se um tá certo, eu já vou eliminar aqui, ó, o item B e o item C. Dá pra gente eliminar mais alguma? Não. Beleza, vamos pra frente. 2. O docente amadurece pela própria atividade no cotidiano da ação docente. Sim, correto, né? À medida que a gente vai vivenciando, que a gente vai praticando, que a gente está em situação, que é o cotidiano, tá? Ó, que nós, à medida que nós estamos em situação, né, na prática, na vivência, na experiência, a gente vai amadurecendo, né, configurando, reconfigurando o nosso saber e inclusive a nossa identidade, né, quem nós somos diante de tudo isso, tá? Então, o 2 está correto, já vou eliminar aqui o item A, ó, só resta D e E. Vamos para o 3. A tomada de decisão deve ser realizada com base no processo de aprendizagem, nos conhecimentos pedagógicos e na gestão de classe. Certinho também. Algumas pessoas também têm dúvida nesse termo aqui, ó, gestão de classe. Gestão de classe é como você, enquanto docente, consegue organizar sua sala, sua turma, suas atividades, suas tarefas dentro da sala de aula. Então, gestão de classe, organização, ó, ter gestão, saber o que vai acontecer, tá? E aí tem outra coisa. Isso tudo aqui para a tomada de decisão. Então, se eu percebo que na minha sala, na minha turma, eu tenho alunos que estão com dificuldade no processo de aprender ou que estão em dificuldade em algum assunto, eu vou ter um feedback com relação a isso, com relação a esse processo de aprendizagem e vou tomar a decisão de repetir o assunto ou de dar um outro exemplo ou de explicar de uma outra forma. Então, esse é um feedback, tá? O processo de aprendizagem. Assim também os conhecimentos pedagógicos e também a gestão de classe, que é a maneira como eu organizo, como eu gerencio a minha turma, a minha sala, os meus assuntos, né? O esquema da aula. Então, tá correto. Sendo assim, nosso gabarito é o item E, se todas as afirmativas estiverem corretas. Olha aí no canto da tela, item E de elefante. Beleza, vamos para frente. Segunda questão. Tardif caracteriza os diferentes saberes da prática docente como provenientes de várias fontes e de diferentes momentos, relacionados às histórias de vida e à de carreira profissional.
Relacione os saberes docentes às suas características, associando a coluna 1 à coluna 2. Já passei esse esqueminha aqui outras vezes e vou passar de novo. O nome do autor é Maurice Tardif. No nome dele, nós encontramos os saberes docentes. C. Saberes curriculares. E. De Maurice, experiências ou experienciais, tá? Mesma coisa. Nós temos também o D de disciplinares, olha aí, ó, disciplinares. E nós temos o F de formação profissional. Beleza, já sabemos os saberes, agora precisamos conhecer as características. Vamos lá, temos aqui os 4 saberes na coluna 1, saberes da formação profissional, disciplinares, curriculares e experienciais ou práticos. E a coluna 2 eu tenho as características, então vamos lá. Primeira afirmativa. Incluem os diversos campos do conhecimento aos saberes disponíveis na nossa sociedade, conhecidos como disciplinas. Olha aí, ficou fácil, não foi? Saberes disciplinares. Fácil. Saberes disciplinares são as disciplinas: história, geografia, educação física, língua portuguesa, matemática. Os saberes são organizados, são estruturados como disciplinas e eles estão integrados às universidades, né? Às faculdades, aos cursos de graduação, pós-graduação. Então, são disciplinas. Esse é fácil. Vamos para a segunda afirmativa. Envolvem um conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. Simples também. Falou de instituição, lembre de saberes da formação profissional. Instituições de formação. Onde você se formou enquanto profissional? Saberes da formação profissional ou saberes de formação profissional, mesma coisa. Tá vendo como é simples? Simples demais. Então coloca o número 1 aí, tá bom? Instituições e formação são palavras-chave para o local onde nós nos formamos como profissionais. Lá na sua faculdade, nas escolas normais, institutos, universidades. É a sua graduação, sua formação. Beleza? Show de bola. Vamos para a terceira afirmativa. São saberes baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento do meio que surgem da experiência individual e coletiva de saber fazer e saber ser. Que massa, olha aqui, ó. Falou de cotidiano. Falou de prática. Falou de experiência. E aí a prática aqui, ó, é da prática, é um saber da prática e um saber pela prática, né, que vem pela prática. Isso aqui tudo saberes experienciais, tá, ó? Saberes experienciais ou saberes da prática. Então coloca aí 4. Olha aqui, ó, apareceu a palavra experiência e cotidiano e o saber fazer, que é algo prático também, tá bom? Palavras-chave, tá? E aí só resta para nós a quarta afirmativa, que é inserem os discursos, objetos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados. Aqui, saberes curriculares, alternativa D de dinossauro. E ainda tem outra informação que a gente pode acrescentar aqui, ó, que esse saber curricular, ele é alocado nos programas escolares. É lá que a gente encontra, né? É com base nos programas escolares, com base no currículo da escola, que eu vou ter um planejamento, que eu vou me orientar enquanto professor, né? Para realizar um planejamento, a estrutura, o que vai acontecer, né? Dentro da rotina escolar, enfim. E um outro termo que você vai aliar também aos saberes curriculares é cultura erudita. É o único que fala disso, tá? Ó, cultura erudita. Outro termo que pode aparecer em prova, que é a continuação desse texto aqui. Beleza? Show! E para a gente fechar, a última questão.
Selma Garrido Pimenta, em artigo publicado na coletânea Didática e Embates Contemporâneos, destaca o papel da teoria na formação docente com a articulação dos saberes teóricos propositivos aos saberes da prática. Praxis docente, né? Juntou os dois. Praxis docente. É a relação entre teoria e prática. Show de bola. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função da teoria na formação docente, segundo a perspectiva da autora na obra em questão. Item A. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente para neles intervir, transformando-os. Perfeito. Nosso gabarito já é o item A. Tá todo completinho, tá todo redondo. Você percebe que durante a escrita da alternativa, a gente não consegue encontrar algo que vai fugir do que é o papel da teoria enquanto parte da nossa formação, né? E a gente realmente faz isso, a gente estuda, a gente lê para quê? Para ressignificar, para fazer uma intervenção em nosso trabalho, em nossa formação, né? Então, quem busca pós-graduação, seja ela lato sensu, que é a especialização, ou estricto sensu, mestrado, doutorado, está querendo, além da condição financeira, além da questão salarial, também buscar se transformar, transformando-os. Então, nós somos transformados à medida que a gente lê, estuda e também compreender o contexto histórico, social, cultural, organizacional da prática docente, né, do trabalho, da atividade docente. Então, tá tudo bonitinho, como Selma Garrido Pimenta vai trazer pra gente. O item B diz, os saberes teóricos, cultura objetivada, servem à recuperação do prestígio profissional. Então tá partindo do pressuposto que nós não temos esse prestígio, que nós precisamos reconquistar nossa autoridade docente, olha aí, reconquistar a sua autoridade docente ao demonstrar em sala o domínio dos conteúdos culturais, cognitivos e didático-pedagógicos que embasaram sua prática. Não é para isso. A gente precisa se transformar. Não é para a gente reconquistar alguma coisa. Não é para recuperar o prestígio. Tá vendo? Tá reduzindo ao saber teórico, é para isso. Cultura objetivada. Não, de jeito nenhum. Item C. A epistemologia da prática congrega saberes teóricos e práticos de maneira formal durante a formação docente. Epistemologia da prática é um saber da e pela prática. Da e pela prática. Então, é um momento da experiência em campo, né, em prática. Esses saberes, por sua vez, se reconciliam dialeticamente no cotidiano escolar, formando um complexo caldo de cultura docente. Também está errado, tá? Se eu digo que a epistemologia da prática é um saber da e pela prática, eu não vou falar que eu vou ter essa relação com esses saberes teóricos e práticos. A epistemologia da prática é um saber e é uma atividade que acontece pela prática. É claro que eu não consigo de maneira nenhuma separar teoria de prática, porque existe a praxis docente. Mas a epistemologia da prática, ela já acontece pela própria prática e da prática. Então, o centro é a prática, o momento prático, o conteúdo prático, o saber prático e não teórico, tá bom? Show de bola! E o item D, as experiências teórico-práticas compõem esquemas de ação que são mobilizados ao longo do fazer pedagógico, diluindo assim a cultura objetiva aos limites da vivência escolar de cada docente e sua cultura cotidiana. Não, a gente encara, né, todo o nosso trabalho, né, enquanto experiência teórico e prática dentro do contexto de possibilidades, né? Possibilidades. E essas possibilidades sempre olham e encaram todo o nosso trabalho como um avanço, um crescimento, um progresso, tanto para o aluno como para o professor, como para a educação, para o ensino. Então, quando eu limito um saber teórico, né, uma experiência teórica e prática à vivência escolar, eu não estou cumprindo um papel simples da educação, que é formar um cidadão para a
sociedade. Então, quero formar essa pessoa para o social e estou limitando isso para a vivência escolar. Não, então está completamente equivocado. E o ponto da questão é o objetivo, qual a perspectiva da autora com relação à função da teoria na formação docente. Então, o item A é o que vai contemplar todo esse bate-papo, todo esse pensamento, tá bom? Gabarito item A. Finalizamos por aqui. Muito obrigado por mais um momento rumo à aprovação. Lembra, se inscreve no canal, hein? Se chegou até aqui, deixa o seu comentário aqui abaixo do que achou dessa aula e quais assuntos você quer que eu fale aqui, que eu grave para você aprender, tá bom? Comenta aqui agora e já manda essa aula para outros amigos e amigas que se preparam para concurso, que a gente vai te ajudar, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe vocês, tamo junto, rumo à aprovação.